Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o sistema grid. O sistema grid, como o próprio nome já diz, ele estrutura o site como se fosse uma grande grade, né? É o mesmo conceito, eu tenho um negócio aqui quadrado com vários furozinhos. Furozinhos seriam os elementos no seu site. Ele é muito indicado para estruturar páginas e seções no site. E um detalhe muito importante, ele é menos utilizado que o Flex, até em casos de multilinhas, onde o Flex ele não é muito adequado. No caso de multilinhas, a gente deve utilizar o grid, né? Ele é mais apropriado para isso. Então, bora aqui pro código. Eu vou começar criando uma div, find container, e aqui dentro eu vou criar 9 divs com a classe box e que tem um determinado número. Perfeito, criei a estrutura aqui que a gente precisa. Agora aqui no CSS a gente vai fazer o seguinte. Para minha classe box, eu vou definir uma cor de fundo para a gente enxergar aqui o espaço que cada elemento ocupa. Vou colocar um espaçamento entre os elementos. Vou aumentar o texto. Colocar uma cor de fundo branca e centralizar o texto. Nosso container aqui eu já defini um display grid. E atualmente a gente tem esse layout. Então ele já está aplicando aqui o display grid e eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou aplicar um espaçamento entre nossos elementos para a gente enxergar isso aqui de uma maneira mais organizada. Fiz aqui um espaçamento de 10 pixels entre os elementos. Em outros vídeos por aí, ou cursos mais antigos, você vai ver uma estrutura mais ou menos assim, ó, grid gap. Só que se você perceber aqui, ó, esse conteúdo ele já está obsoleto, então não utilize grid gap. Em nenhum caso, altere para gap. Eles padronizaram para ficar semelhante ao flex. Mais fácil para o pessoal decorar esse tipo de coisa. Vou definir aqui só uma altura para os nossos elementos. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos ver aqui a propriedade grid template columns. Que funciona da seguinte maneira. Eu quero fazer uma grade que tenha 3 colunas. A primeira de 100 pixels. A segunda eu quero de 200 pixels e eu quero uma terceira de 50 pixels. Então é essa forma aqui que você vai utilizar para fazer o seu layout, distribuindo adequadamente o tamanho que você precisa. A gente também tem o template para as linhas, igual a gente tem para colunas aqui. E funciona da seguinte maneira, eu quero uma linha que tenha 500 pixels, uma outra com 100 pixels, e uma outra com 50 pixels. Então, ele já constrói o layout que eu determinei aqui. Então, vou pôr aqui 100 pixels e 100 pixels, só para poder padronizar aqui. Perfeito. Só que aí a gente tem o caso do pixel não ser o ideal, a solução ideal, para um layout que seja responsivo, né? Porque aqui, ó, se você perceber, quando eu arrasto, o layout ele não se adapta de acordo com o tamanho da minha tela. Então, para solucionar isso, a gente vai fazer o seguinte. Ao invés de pixel, a gente vai utilizar fração, que é FR. Então eu quero uma fração, eu quero uma segunda coluna que seja 2 frações e eu quero uma terceira coluna que seja 3 frações. Então o que eu acabei de fazer aqui? Eu fracionei em 6 pedaços a minha linha aqui. Então aqui eu tenho uma linha horizontal. Eu acabei de fazer o quê? Eu fragmentei ela em 3 pedaços de tamanho diferente. O primeiro sendo 1, o segundo sendo 2 e o terceiro sendo 3, totalizando 6 frações, correto? Se você quiser fracionar isso de uma forma diferente, não tem problema. Vou fracionar aqui, por exemplo, com 2, 2 e 5. Ele acabou de fracionar dessa determinada forma. Então aqui eu tenho 2 frações e 5 frações, totalizando 9 frações. A vantagem é o seguinte, além de ser melhor para você espalhar os seus conteúdos ali, de uma maneira mais organizada, você tem a vantagem de ser responsivo. Então, ele se adapta às frações de acordo com o tamanho da sua tela, com o tamanho do seu dispositivo. Além disso, você pode utilizar a porcentagem. Então, por exemplo, se você quiser espalhar eles aqui 33% para cada coluna, ele vai fragmentar de acordo com a porcentagem que você definiu. Porém, eu acho fração uma solução muito mais adequada quando se trata de responsividade. Não indico que você utilize porcentagem. Mas só estou te mostrando aqui que tem essa possibilidade, ó. Tanto em columns quanto rows. Se você quiser fazer isso para rows, você vai conseguir também. Para visualizar melhor, eu coloquei aqui uma altura de 100% do meu dispositivo para você ver essa distribuição aqui no caso do rows. Você aqui também tem a opção de definir um mínimo e um máximo para um determinado valor. Então, por exemplo, o primeiro eu quero 100 pixels, o segundo eu quero 200 pixels, perfeito? Eu vou criar uma terceira aqui, e no caso eu quero que o mínimo dela seja de 100 pixels. Na verdade, eu vou pôr aqui que o mínimo vai ser 200 pixels e o máximo dela vai ser 400 pixels. Perceba que o mínimo
é 200 pixels. Então, ele está entrando aqui, ó, passando da minha tela, porque ele está respeitando esse mínimo. E se eu arrasto aqui, ó, ele vai aumentando até chegar a 400 pixels, que é o máximo que ele tem, e depois ele não cresce mais. Então, você tem essa opção também. Outra coisa que você tem de opção aqui, que pode ter o caso de você ter que fazer assim, por exemplo, 100 pixels, 100 pixels e 100 pixels, correto? 100 pixels todos iguais, correto? Ao invés de você fazer isso aqui, você pode fazer o seguinte, repeat 3 vezes de 100 pixels. E ele vai dar o mesmo resultado. Então, por exemplo, eu quero 3 vezes de 200 pixels. 3 vezes de 150 pixels. E a mesma coisa a gente pode fazer com fração. Eu quero 3 de uma fração. Então, eu vou fragmentar a minha linha inteira em 3 pedaços. E aí, ele vai te dar o seu resultado aqui sem você precisar escrever 3 vezes, entendeu? Aí pode ter o caso de você precisar fazer o seguinte. Caleb, eu quero centralizar essa minha tabelinha aqui que eu fiz no meio da minha tela. Aí, o conceito ele vai se repetir igualmente ao Flex. Caso vocês não saibam Flex, eu vou deixar na descrição o vídeo que eu explico sobre o sistema Flex. Assista porque é o mesmo conceito. Justify Content Center. Ele vai centralizar seus itens no meio da tela. Então, vamos supor que também esse cara aqui tem uma altura de 100% do meu dispositivo, beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar esses caras aqui num quadrado, por exemplo. Só para poder ficar com um layout mais bonitinho. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, na altura dos meus elementos, eu vou fazer que eles sejam 100% do espaço que eles têm para poder preencher ali. E aí eu vou centralizar essa tabela inteira no meio verticalmente do meu site. Então eu faço o quê? Eu coloco aqui um Align Content Center. E ele vai centralizar do mesmo jeito que funciona o Flex. Do mesmo jeito. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou deixar dessa forma aqui. Como é que a gente define um tamanho para um elemento individualmente dentro dessa grade? Então, por exemplo, eu quero que a minha primeira caixinha ali, então selecionei aqui a primeira caixa. Se você não sabe utilizar NTH Child, eu também tenho um vídeo explicando sobre isso. Pseudoclasse. E aí eu vou definir o quê? Que o grid column start seja 1, ou seja, ele comece do ponto 1 e termine no ponto 4, que seria aqui, ó. Seria aqui no final da tela. Aqui, como a gente dividiu em 3, a gente tem 4 pontos. Um aqui, outro aqui, e um terceiro aqui, e um quarto aqui. Beleza? Então, o que eu acabei de fazer? O meu primeiro elemento, eu quero que ele comece no ponto 1 e vá até o ponto 4. Só parando aqui rapidinho para poder te explicar uma coisa muito importante. No seu processo de aprendizado, você tem que passar por 3 etapas para aprender de verdade mesmo. Vê sobre o conteúdo, aprende, depois você pratica e depois você ensina. É isso que vai fazer você concretizar o conteúdo na sua cabeça. Para você pular dessa etapa 1 e passar para 2, você tem que praticar o que você está vendo aqui. Não tem nada melhor do que o conteúdo que eu coloquei no nosso e-book, tá aí na descrição. Vou deixar passando aí também para você poder ver. Você vai ter questões teóricas e questões práticas, que você vai rever uma tela, vai tentar replicar utilizando código CSS e HTML. Não estou conseguindo, eu preciso de ver o código, ver o que eu estou errando, não tem problema. Lá você vai ter o gabarito dessa questão, vai ter o repositório tanto das aulas que você está vendo aqui, quanto dos desafios que tem lá no nosso e-book. Então, você errou alguma coisa, pega o código, olha o que você errou, tenta de novo, entendeu? É isso que vai fazer você pular para a segunda etapa, beleza? Eu espero que você entenda que conhecimento é a coisa mais importante que você vai ter na sua vida. Então, cara, invista nisso. Agora, o que a gente vai fazer? O segundo, selecionei o segundo, eu quero que a linha dele comece no segundo e termina no quarto. O que a gente acabou de fazer? Vamos lá. Aqui a gente tem um ponto, aqui a gente tem um segundo ponto, aqui a gente tinha um terceiro ponto, tem, né, na verdade, um terceiro ponto, e aqui a gente tem um quarto ponto, que seria aqui, ó, esse terceiro, ó. Então, eu defini o quê? Comece no segundo e termine no quarto. E foi isso que ele fez. E aí a gente tem uma outra opção para fazer isso também. Eu vou fazer ele no terceiro elemento, que é como? Eu quero que o meu terceiro elemento ele comece no segundo ponto e vá até o quarto. Isso se tratando da linha. Agora, na coluna, eu quero que ele comece do segundo ponto e vá até o quarto. Pronto. A gente aprendeu a mesma coisa que a gente viu aqui em cima, só que num formato mais condensado. E por último aqui, a gente tem a opção de trocar e fazer isso de uma forma mais condensada ainda, que seria com o grid área.
Para a gente fazer a mesma coisa que a gente fez ali, a gente poderia fazer aqui da seguinte forma. Funciona assim. O primeiro é onde começa a linha, o segundo onde começa a coluna, e aí depois onde finaliza a linha e onde finaliza a coluna. Salvando aqui vai ter o mesmo resultado. Então o que acabou de acontecer? Funciona da seguinte forma. O 2, ponto 2 onde inicia a linha, no 2 também onde inicia a coluna, e aí a gente tem um ponto 3 aqui, um ponto 3 aqui, e aí onde termina a linha, no ponto 4, e onde termina a coluna, no ponto 4.